Olá, meus queridos. Professora Letícia Louros, de Língua Portuguesa e Redação. No caso aqui, professora de redação dos alunos de primeiro ano, certo? Então, a gente está aqui mais uma vez no canal da escola, JAF Connect. E desde já peço a vocês que se inscrevam no canal, dê o link de vocês lá. Não esqueçam, tá bom? Hoje eu trouxe para vocês um slidezinho falando de textos instrucionais. Vou passar aqui. Lá no livro de vocês, pessoal, página 141 a 145, é onde vai estar sendo explorado esse tipo de texto. Então, o que são, né, os textos instrucionais? Conceituando, o texto instrucional destina-se a fornecer instruções, tendo por isso um caráter o quê? Formativo, claro e objetivo. Então, tudo que for instruir, tudo que for informar, é um texto instrucional. Aí eu pergunto, já respondendo para vocês, quais gêneros podem estar engajados nesse tipo de texto? Quais? Né? O recorde dos recordes, nós sabemos que é aí o texto, o gênero receita. Então, receitas gastronômicas é o gênero mais comum. Logo em seguida, aqui nas próximas páginas do slide, vocês vão ver que a receita é o primordial para mim saber que aquele texto é um texto instrucional. Então, receitas gastronômicas, instruções de montagem. Então, por exemplo, um brinquedinho. Ali sempre vem ali as instruções de como montar, de como utilizar. Então, aquele tipo de texto ali ensinando, orientando, instruindo, é um texto instrucional. Equipamentos também, no uso de equipamentos. Então, às vezes, a mãe de vocês vai lá na loja de eletrodoméstico, compra um equipamento e sempre vem ali um papelzinho branco, ensinando, instruindo, né, orientando como utilizar aquele equipamento. Então, aquele textozinho lá escrito é um texto instrucional. Bulas de remédio, que a galera, na maioria das vezes, não se lê. Aquele texto ali da bula de remédio é um texto instrucional, certo? O texto instrucional serve para explicar quais os procedimentos a executar de forma a realizar determinada ação ou aplicar, certo? Determinado produto. Vai depender do que você está lendo. Então, ela tanto pode realizar uma determinada ação, como ela pode também, o texto também pode aplicar um determinado produto. Certo? Qual a estrutura desses textos instrucionais? Devem ser simples, então a estrutura sempre é a mais simples possível, é a mais clara. Já até disse, né? Anteriormente, a mais clara possível, a mais simples possível e acessível, de modo a informar clara e sucintamente. Informar não, né? De modo a forma clara e sucintamente. Sua leitura deve proporcionar ao leitor uma série de instruções que lhe permitam concretizar corretamente uma ação, ainda que seja pela primeira vez. Então, muitas vezes a gente nem conhece, mas só por ser tão simples, tão claro a leitura, tão objetivo ali o texto, que na primeira vez a gente acaba entendendo, já acaba absorvendo o objetivo do texto, que é instruir, ensinar, orientar alguma coisa, ou determinada coisa que você esteja ou vai utilizar, por exemplo, certo? Então, estrutura mais simples possível de um texto instrucional.
As características? Na verdade, eu botei aqui mas são duas em um só. E são as primordiais, as mais importantes, as mais utilizadas, as mais comuns de todos os textos instrucionais conhecidos. Então, todo texto instrucional, os verbos, eles ou vão estar no modo infinitivo ou no modo imperativo. E aí a gente fica com aquele pontinho de interrogação. Infinitivo, pois é. São os verbos com as terminações, né? Isso, a R, e R, como cantar, correr, sorrir. Né? Os verbos sem as conjugações, a gente chama eles de verbos no infinitivo. E o imperativo são aqueles verbos que dão ordem, dão conselho, fazem pedidos, tá bom? Como, por exemplo, se beber, não dirija, por favor. Não tem, né? Essa frasezinha, entre outras. Ok? Então, uma das características primordiais, tá certo? Eu botei 2 exemplos aqui com o verbo apertar. E no segundo exemplo com o verbo junte. Então, o primeiro exemplo, apertar a cadeira tem aqui em cima, mas é né? De bebê ao cinto central do assento traseiro. Então, tá ali dando ali uma orientação sobre como utilizar a cadeira do bebê, por exemplo, em um carro. O segundo exemplo com o verbo junte com uma chave de parafusos, junte as duas cadeiras, né? Por favor. Então, conselho, pedido, ordem, são os verbos no imperativo. Observaçãozinha aqui embaixo é que a receita, por exemplo, que eu falei que é um dos gêneros mais comuns do texto instrucional, é um texto instrucional muito utilizado no nosso cotidiano. A receita pode ser, aí a gente vai aqui relembrar que a receita ela pode ter 2 partes. A primeira parte, eu botei aqui 4, mas as primeiras essenciais, primordiais, é a lista de ingredientes, né? Tem que ter, porque senão não vai. E como preparar, o modo de preparação, tá certo? E aí, nesse conto, eu não botei aqui um exemplo de receita, mas a gente vai ver no decorrer do conteúdo aqui nas páginas do livro e também lá no Google Meet. Exemplos de receita, tá bom? Às vezes, no texto de receita, a gente tem também o tempo ali daquela receita. A gente tem o grau de dificuldade, às vezes é uma receita fácil, às vezes é uma receita nível médio, às vezes é uma receita difícil, enfim. E a quantidade, às vezes também ocorre de vir, né, a sugestão de quantidade para quantas pessoas, quantas porções, tá bom? Então, a receita é a base, é o ponto-chave para me saber que aquele texto é um texto instrucional. E uma dica importante para finalizar aqui nosso videozinho do canal Jafet Connect é que saber ler e compreender um texto instrucional pode ajudarmos, tá faltando um ifzinho bem aqui no ajudarmos no nosso dia a dia, tá certo? Podemos aprender a fazer tudo aquilo que ainda não experimentamos. Então, quem ainda não experimentou, no decorrer das nossas aulas vai ter a oportunidade de estar aí criando, enfim, organizando um texto instrucional. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje com o gênero textos instrucionais. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. E a gente se vê aí no Google Meet para tirar dúvidas e para estar fazendo esse gênero aqui instrucional, tá certo, galera? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal Jafet Connect, não esqueçam também de dar o link de vocês, tá bom? Enquanto isso, vamos ficando em casa. Um beijo, um abraço e saudade de todos.